Meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político e hoje é dia 23 de abril de 2016. Eu vou tratar do assunto do discurso da presidente Dilma Rousseff na ONU. Dos discursos. Na verdade, eu vou fazer um paralelo. O último discurso antes deste, que foi feito no dia 22, sexta-feira, hoje é sábado, foi, há alguns anos atrás, ela fez um discurso que repercutiu muito mal na comunidade internacional e aqui no próprio Brasil, que foi a questão dela fazer uma apologia, puxar a orelha dos Estados Unidos, do Obama, por eles estarem fazendo uma política de defesa do povo sírio, contra a Palestina, contra o Estado Islâmico, aquelas políticas que estavam acontecendo de alguma maneira para terrorismo, né? Então o que aconteceu? A Dilma foi lá e diz assim: olha, a gente tem que fazer o diálogo, tem que bater papo com os caras, ver se eles estão fazendo a coisa certa, eu pedi para eles sentarem para negociar com a gente, isso e aquilo. E até porque o Lula mesmo tinha enviado no governo dele, se não me engano, 250 mil a fundo perdido para o Estado da Palestina. Meses depois aconteceram alguns túneis lá na Palestina, na faixa de Gaza, onde passava até carro e tinha luz, tinha todos os confortos necessários. Quando se jogava um míssil da parte da Palestina para Israel, no que Israel revidava, e não se engane, hoje em dia a mira é infalível. Tu sabe de onde veio o tiro pela trajetória. E aí o que acontece? Tu não tem como errar, tu vai acertar o local onde saiu o tiro, tá? Só que aqueles locais que eles usavam como lança-mísseis do lado da Palestina eram próximos ou do lado de asilos, creches, escolas, mesquitas. Então, quando tu acertava do outro lado, tu acertava hospitais, né? Então eles acertavam lugares onde tinha gente inocente. E aí o que acontecia? Jogavam na imprensa dizendo assim: olha, gente do povo, gente simples está sendo atingida. Isso aqui, como era muito frequente isso, eles se deu conta de que alguma coisa estava estranha, estava errada nesse negócio, porque não se erra tanto assim desse jeito. Quando tu cria alguma coisa desse jeito, tu cria já de propósito para matar o teu próprio pessoal, né? E aí criar uma imagem negativa internacionalmente, ou seja, os palestinos não se importavam de matar pessoas inocentes desde que aquilo trouxesse a resposta, o retorno daquilo que eles queriam de apoio popular internacional, né? Então essa foi a prática, e o financiamento a fundo perdido do dinheiro público brasileiro, ou seja, dos impostos que nós pagamos sendo enviados para lá, para a Palestina, foi financiado pelo governo Lula. E não bastando isso, hoje nós não podemos investigar para onde está sendo investidos os projetos do BNDES, ou seja, o Banco de Desenvolvimento Nacional está financiando obras a fundo perdido internacional, inclusive com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS, que está cobrindo os rombos do BNDES,
há algum tempo já, né? E isso tá sendo feito com o dinheiro público sem respeito à lei de sem respeito à lei de improbidade administrativa e sem respeito à lei de transparência. Ou seja, duas leis, né? Que deveria, a lei de transparência deveria dizer, olha, nós podemos saber onde é que está sendo investido o negócio, mas no caso do BNDES, por decreto, nós não podemos saber. Então tudo isso está acontecendo. E aí a Dilma fez esse discurso há alguns anos atrás, e diante desse conflito, dessa imagem toda, né, e agora sobre a questão do golpe, ela foi alertada para não ser polêmica, então ser o mais moderada possível. E era uma questão apenas ambiental. De meio ambiente, ela fez um discurso muito fraco, quase nada, né? Diz que ia cumprir as metas, prometeu coisas. Depois de 4 governos consecutivos, ela ainda está prometendo, como se fosse manter governos consecutivos no poder. Essa é a imagem que ela passou lá, de segurança e estabilidade do governo brasileiro, como se nada fosse modificar na gestão administrativa dos governos consecutivos do PT. Essa foi a sensação que ela quis passar na ONU. E agradeceu aqueles que estivessem apoiando o governo dela nesse momento, né? Com um tom meio que irritadíssimo, porque claro, deram cala-boca nela, e mesmo lendo ela falava português, ela falava mal, né? Lendo e falando português, ela falava mal. Tudo bem, eu falo muito mal inglês, escrevo pior ainda, mas no caso dela, ler a própria língua é complicado, né? E ela representa o Brasil. Aí ela foi para frente das câmeras brasileiras e voltou ao tom do golpe, né? Os nossos parlamentares tiveram que ir até os Estados Unidos, fazer visitação nas embaixadas e fazer os comentários nas embaixadas de que nós não estamos sofrendo golpe, que na verdade é uma prática legítima e democrática, essa que nós estamos vivenciando hoje. Gente, a coisa está séria. Entraram com uma moção no Mercosul e entraram com uma moção na Unasul. Eles estão tentando fazer de alguma maneira jogar os países da América Latina e os países das 3 Américas contra o Brasil. Ela está como chefe de Estado e de governo agindo como uma ditadora, porque ela não respeita a democracia, ela não respeita a opinião pública. A opinião pública determina que ela respeite o judiciário, que ela respeite a lei. E a lei determinou que esse processo é legítimo, é legal, não é um golpe. E ela está insistindo no discurso, contrariando a Justiça Nacional. Ela está contrariando o Tribunal de Contas da União, que já tomou parecer a respeito disso, o Supremo Tribunal Federal, que já tomou noção a respeito disso, e o Poder Legislativo nas 2 casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa do Brasil, o Legislativo na Câmara e no Senado. Isso é postura de ditador, isso é postura de déspota, né? Então, e jogando induzindo países ao erro, né? Em todo o mundo, né? Com os seus comentários, com as suas críticas. Ela está agindo de má fé, intencionalmente. Então isso aí é crime de responsabilidade também, mas é crime de lesa pátria. Ela está cometendo um crime atrás do outro, é criminosa, ela não é outra coisa, é criminosa, é uma ditadora e uma criminosa.
né? E a prática é uma prática muito próxima do que aconteceu com Hitler quando estava no poder. Se Hitler fosse pressionado da forma como a Dilma e o PT estão sendo pressionados, e o Estado nazi, o Partido Nazista fosse pressionado dessa maneira, ele provavelmente agiria do mesmo modo. O que aconteceu é que Hitler não foi pressionado dessa maneira. Ele no período que ele estava no poder, em momento algum ele foi questionado nesse aspecto, da forma como nós estamos fazendo em relação a Dilma. Não houve um revide jurídico interno. O povo alemão não teve força suficiente como nós estamos tendo, o povo brasileiro está tendo, para poder revidar legitimamente, legalmente, em relação à legislação alemã da época, do período. Não permitiu, o povo não teve condições de revidar, e não havia interesses naquele momento para revidar, até porque, diferente de Hitler, no caso do povo alemão, recebeu tudo que Hitler prometeu, eles ganharam. Né? Eles tinham uma situação totalmente diferente do período como está agora. Então a Alemanha cresceu no período nazista, não como aconteceu no continente brasileiro. Nós somos um continente, nós nem somos um país. Né? Então nós estamos numa queda social cada vez maior. E aí o que está acontecendo é que ela quer manter o sistema político atual, mesmo prejudicando o povo, alegando de que ela precisa de oportunidade para fazer mais e fazer melhor. Só que ela já demonstrou que não tem habilidade ou competência para isso, e quem está pagando o preço é o povo brasileiro. O preço é o custo da corrupção nacional e internacional, que, como eu expliquei há pouco, a situação está sendo, o crime organizado internacional está sendo alimentado pelos cofres públicos brasileiros. É esse o preço que nós estamos pagando. O mundo está pagando guerras através do dinheiro dos recursos nacionais brasileiros. Isso é terrível, isso é ordinário, é vil. Né? Patrocinar a guerra com o imposto do povo brasileiro. É o que está acontecendo na prática. Então, ela moderou os dois discursos. Né? Moderou o discurso da ONU. Mas não moderou o discurso para os jornalistas, ela voltou ao discurso do golpe. E para piorar a situação, nesse meio tempo, enquanto ela viajava, o governo brasileiro, não o Estado brasileiro, o governo brasileiro de Dilma Rousseff e do PT, entrou com moções na Unasul e no Mercosul em favor do discurso de golpe. Isso está fazendo com que a gente tenha uma doutrinação filosófica das embaixadas dos países da América do Sul e das três Américas, e da União Europeia, e dos demais continentes. A ideia é pegar adesões ao governo brasileiro, não ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro do PT e da Dilma Rousseff. E cabe a nós, cada um de nós, fazer a nossa parte e entrar em contato com todos os meios de comunicação internacionais e falar a verdade. Que Dilma está sendo caçada por corrupção. E que sim, está havendo um processo legítimo, legal, gradativo, lento até demais, porque está dando muito direito, muito espaço. Ela já deveria ter sido caçada pelos crimes que cometeu em flagrante delito. É a opinião que eu tenho, mas o pessoal está seguindo todos os trâmites, tá? Se houvesse uma tomada de poder por parte dos militares, ela poderia até ter alegado alguma coisa nesse sentido. Então talvez por isso os militares não tenham entrado até o presente momento. Para preservar a democracia nacional e para tirar definitivamente o PT do poder, para que ele não tenha chance de voltar. Então, nesse ponto, a gente tem que dar crédito às forças militares por eles terem tido a paciência necessária para suportar tudo isso que está acontecendo contra o povo brasileiro. Porque se eles tivessem entrado um pouco antes nesse aspecto, ou tivessem entrado até agora, o que teria acontecido? Teria dado chance do discurso para que acontecesse a retomada do PT no poder. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer.
graças aos militares, graças à postura deles, graças à inteligência militar e graças às posturas de bastidor. Muita coisa não vai acontecer de negativo para o povo brasileiro graças a eles. Então a gente tem que agradecer também ao silêncio dos militares, que não aconteceu em vão. Então tudo isso está acontecendo nesse período, nesse momento. Eu peço a vocês que divulguem esse vídeo, divulguem essa situação, porque esses discursos que estão acontecendo, eles são danosos, eles são muito danosos, estão criando opinião pública mal formada, e a gente precisa orientar bem os repórteres e os técnicos da área de ciência política e internacional, para que eles percebam o quão grave é essa situação. Façam as traduções, orientem esses profissionais de filosofia, sociologia, ciência política, direito, direito internacional, jornalismo, para que todos eles se deem conta, percebam o quanto estão sendo enganados pelo governo brasileiro, que não é o mesmo que a nação brasileira e que não é o mesmo que o Estado brasileiro. Existe uma separação no nosso país nesse sentido, né? Governo e Estado são coisas diferentes e, nesse sentido, apesar dela ser chefe de governo e chefe de Estado, ela está agindo como governo para doutrinação e dominação do Estado e da nação. Ela não está representando. Hoje 70% do povo brasileiro diz não a Dilma Rousseff. Então, por favor, ajudem a divulgar esse vídeo o quanto antes. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.